Diante de alguém que se exalta excessivamente, né, demais, a pessoa se auto-exalta, a pessoa fala muito de si, a pessoa se apresenta muito excessivamente como, né, sendo, né, adoradora dela própria. Diante dessas pessoas, normalmente, no uso comum da palavra, nós, né, acabamos recorrendo à palavra narcisismo ou narcisista para indicar algo que talvez passou da medida, algo um tanto quanto excessivo. Mas vale ressaltar que narcisismo tem, né, como base a mitologia grega. Nós temos o mito de Narciso. E quem era, né, quem foi Narciso? Né, quem era Narciso em meio ao mito? A gente deve considerar que Narciso, primeiramente, era um rapaz extremamente belo. E ao mesmo tempo que ele era belo, ele era um tanto quanto, se mostrava um tanto quanto entorpecido com a sua beleza. Daí vem a palavra Narciso. Narciso vem de narquê, que é a mesma base, a mesma origem da palavra narcótico, e significa um entorpecimento, né? Então tem um certo sono, né, de Narciso em relação a ele próprio. Narciso, além de ser um rapaz muito belo, nós temos que considerar, além dessa característica, a relação dele com uma ninfa chamada Eco. Eco, né, temos várias versões, mas em uma das versões nós verificamos Eco, encontramos Eco como uma ninfa que estava encantada por Narciso, mas Narciso só era encantado por ele próprio. E ninfa era uma ninfa muito tagarela, falava demais, falava talvez de maneira desmedida. Sobre ela, né, os deuses lançam uma maldição sobre Eco, de tal maneira que Eco sempre haverá de repetir as suas últimas palavras. Em um dado dia, né, Narciso está no bosque, Eco olha, né, à distância, né, contempla à distância a beleza de Narciso. Narciso vê que tem alguém ali e eles começam um diálogo, muito curioso. Narciso escuta, né, a presença de alguém e Narciso pergunta: quem está aí? E Eco responde: quem está aí? Narciso, aparece. E Eco responde: aparece. Esse episódio, esse rápido episódio entre Eco e Narciso é muito indicativo para o próprio narcisismo, porque ele nos mostra que Narciso só recebe do outro o seu próprio eco, né? Ou seja, Narciso lida com os outros como se os outros fossem espelhos. O que vem do outro é ele próprio. Então, né, Narciso é aquele que se relaciona com os outros, mas buscando dos outros ele próprio, o eco dele próprio. Por isso que, por exemplo, Caetano vai falar na música Sampa, né, vai ter uma parte da música, ele vai dizer que Narciso acha feio o que não é espelho. Voltando ao mito, né, o que acontece depois desse encontro entre Narciso e Eco, né? Sobre Narciso também recai uma espécie de maldição. Narciso viverá enquanto não se ver, enquanto não se contemplar. Num dado momento, Narciso, de maneira meio desavisada, ele olha para si próprio, na verdade ele olha para a superfície de um lago, o lago parado, a superfície funcionando como um espelho, e ele, de repente, ele observa a sua própria imagem. E ao observar a sua própria imagem, né, ele acaba se encantando excessivamente por ele. E em uma das versões do mito, Narciso ele fica paralisado diante dessa imagem, ele fica olhando para essa imagem que surge diante dele, ele se, de certa forma, ele se petrifica, ele se paralisa e ele acaba morrendo, né, de inanição. Numa outra versão, ele pula na própria imagem e ele se afoga. Mas, de toda maneira, é interessante que esse encantamento de Narciso por ele próprio é um encantamento que gera uma espécie de paralisia que culmina numa mortificação. Então, o mito de Narciso traz vários elementos, né? A relação com a própria imagem, o encantamento, essa espécie de narcose, a relação com Eco. E o que isto tem a ver com a psicanálise, né? Algo disto, sim, a psicanálise verifica, né? Em meio ao humano, em meio às nossas relações. Só que nós devemos compreender inicialmente que, diferente do uso comum da palavra narciso ou narcisista, na psicanálise o conceito de narcisismo ele não tem necessariamente um peso acusatório, denunciativo e muito menos pejorativo. O narcisismo em psicanálise diz respeito a uma relação com a imagem, sim,
diz respeito a um processo identificatório e diz respeito também ao investimento. Então, para falar em narcisismo, nós temos que pensar, pelo menos, em se tratando da psicanálise, pelo menos nesse triângulo, né? A imagem, a identificação e o investimento. Vamos ver isso um pouco mais de perto, né? Os elementos que compõem essa trilogia que diz respeito ao narcisismo na psicanálise. Quando eu falo aqui em imagem, nós devemos considerar que o que está em jogo no narcisismo é uma forma de se apresentar, é uma forma de se ver também. O narcisista, né, e o narcisismo que faz parte de nós todos, é bom que saibamos, o narcisismo não é necessariamente uma indicação de algum desvio de um outro, mas todos nós nos constituímos em relação ao narcisismo, ou seja, o narcisismo ele é constitutivo, né? E essa constituição passa por uma imagem, passa por uma relação com a imagem, e essa imagem diz respeito ao modo de eu me fazer ver pelo outro. É como eu me apresento diante do outro. Por isso que tem um certo sentido, nas rodas sociais, aquela pessoa que se apresenta excessivamente como ela e que precisa do olhar do outro para que ela se mostre enquanto ela, né? O narcisismo é também uma extrema dependência em relação ao olhar e ao reconhecimento do outro. Então há um certo sentido, sim, dizer que ali temos algo relativo ao narcisismo. Na psicanálise isso é considerado, mas não numa perspectiva pejorativa, eu repito isso. Além dessa relação com a imagem, né, um modo de se apresentar, de se ater, de se agarrar a uma dada imagem, e aqui nós devemos considerar não só a imagem bela, tal como no mito de Narciso, mas o agarramento a uma forma de imagem através da qual eu me apresento para o outro. Por exemplo, alguém que se agarra à imagem da ruína, da derrota, eu não dou conta, esse ensimesmamento, né, na imagem, e daqui nós já estamos falando, portanto, numa identificação, que é o segundo elemento que compõe o narcisismo, eu me apresentar por meio de uma imagem e eu me identificar essa imagem, seja uma imagem da exaltação, a imagem da beleza, ou essa imagem do apequenamento, do eu não dou conta, eu não dou certo, ninguém olha para mim, né? Mas compreendem? É esse ninguém olha para mim, mas o tempo todo eu me apresentando, por exemplo, como aquele que ninguém olha para mim. Isso é tão narcisista quanto a exuberação, por exemplo, da cauda do pavão. A pessoa que abre a sua cauda, mostra o seu brilho. Então, esse outro lado da moeda, aparentemente, né, essa imagem que não é bela, essa imagem que não é tão encantadora assim, né, ao olhar do outro, ela é tão narcisista quanto a imagem, por exemplo, da beleza. Porque o que está em jogo é, repito, a apresentação de uma imagem, o sujeito se apresentando por meio de uma imagem, ele se identificando, então ele faz dessa imagem a sua carteira de apresentação, seu cartão de visita. Isso que é identificação. Ele se agarra a esta imagem. E o investimento, que é um terceiro elemento importante para se pensar o narcisismo em psicanálise. O investimento é exatamente o que esta imagem e esta identificação, esse apego, portanto, à imagem, exige de energia, exige de, né, eu tenho que colocar algo de mim o tempo todo nisto. Então, muitas vezes, eu deixo de fazer outras coisas, eu deixo de investir em outros pontos da vida para que o tempo todo eu fique investindo na sustentação dessa imagem. Ou seja, essa imagem e esse processo identificatório, eles têm de ser sustentados pelo próprio sujeito. Alguma coisa minha, energia, força, vitalidade, interesse, tudo isso está ali sustentando esta relação identificatória que eu tenho com a imagem. Este é o triângulo mínimo que compõe, né, o narcisismo em psicanálise. Ou seja, essa relação muito cativante com uma imagem, o apego à imagem, que é a identificação, o apresentar-se por meio de, e ao mesmo tempo o que isso exige o tempo todo de sustentação. Temos mais elementos, né? Vamos conversando um pouco mais sobre esses elementos que, além desse triângulo, compõem o narcisismo. Bom, essa tríade que eu acabei de detalhar agora há pouco, composta pela imagem, pela relação com a imagem, né, pela identificação e pelo investimento, a sustentação disso tudo, ela tem como um produto, né, que diz respeito a esse interrelacionamento desses três elementos, um produto bem interessante, que é o fascínio. Ou seja, o narcisismo, ele conduz a uma forma de fascínio.
E por isso que anteriormente eu mencionei que, bem contrário ao senso comum, em que narcisismo e narcisista estão muito ligados a uma imagem de beleza, um fascínio sim, mas em relação à beleza, uma autoexaltação, um brilho, né? Nós devemos considerar que a relação também com esse apequenamento, a relação também com esse autodesprezo, isso também é altamente fascinante, ou seja, as pessoas podem se fascinar tanto em relação, estabelecer uma relação de fascínio, tanto quanto à beleza, ao belo, quanto ao avesso do belo. E o fascínio aqui indicando então essa narcose, indicando então esse entorpecimento, indicando essa relação de extrema atração, né? A pessoa não vê outra coisa a não ser isto. É nesse sentido é que a gente também deve considerar que para a psicanálise o narcisismo comporta uma forma de engodo, uma forma de engano. Ou seja, esse fascínio ele é altamente enganoso, porque ao me deixar levar por esta excessiva admiração, né, alguma outra coisa não é vista. Nesse sentido é que nós sempre consideramos em psicanálise que ali onde há fascínio, há também servidão. Né? O narcisista ele é servo, ele é capturado de alguma coisa, por alguma coisa. Né? É aí sim que a gente pode compreender que o processo analítico, uma análise, ela avança sempre buscando um certo esvaziamento, ainda que seja pontual, deste excesso de narcisismo. Então a psicanálise ela busca um desinflacionamento, né, deste fascínio e desta servidão. Nesse sentido é que o narcisismo ele é orientador para o analista, porque por ali nós verificamos por onde uma análise deve caminhar, por onde ela deve ir, mas para exatamente buscar uma forma de esvaziamento e subversão, né? Uma decantação desse excesso de fascínio e servidão. Aí sim que nós devemos também compreender que existe uma pergunta fundamental que o analista deve propor ao longo de uma análise. Não que necessariamente ele faça essa pergunta explicitamente, mas é uma pergunta orientadora. Nós sempre devemos, em algum momento da análise, às vezes até em mais de um momento, propor, né, que seja minimamente investigado naquela cena analítica, analisando especialmente. O que surge no avesso do narcisismo? O que há fora, né, deste fascínio? O que há fora desse encantamento? Porque sabemos perfeitamente que esse encantamento ele é defensivo, né? Agarra-se muito a esse fascínio para não ter que se dar conta de alguma outra coisa. Então, uma pergunta orientadora para a análise é exatamente, né, o que o sujeito faz com aquilo que está no avesso do seu narcisismo. Essa pergunta ela é uma pergunta posta de maneira crucial e às vezes decisiva no processo analítico.